com muita alegria que venho trazer a palavra mais uma vez na conferência de Pentecostes novamente. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de trazer a palavra para a tua santa igreja. Quero agradecer também ao apóstolo e à pastora pela me dar essa responsabilidade de trazer a palavra. Nós sabemos que brincar com a palavra é uma coisa que não se deve fazer, é uma coisa bem séria, pregar a palavra. Então, eu quero agradecer de verdade a confiança do apóstolo e da pastora por me deixar trazer essa palavra. Bom, o tema dessa pregação é o Deus de perto. Bom, tá. A pastora pediu para avisar que tem cantina missionária aqui fora, tem café, cachorro-quente e chocolate quente. Aleluia. Antes de começar de fato a pregação, eu queria trazer primeiro uma consciência. No Gênesis, quando Deus estava criando a criação, estava criando a terra, no momento da criação do homem, ele ali estabelece um relacionamento com o homem. E o objetivo da criação do homem sempre foi ter comunhão com Deus, a relação entre homem e Deus. Por isso que o homem foi criado. Exemplo, Deus descia todo dia, no crepúsculo da tarde, para falar com Adão. Então, nós temos esse embasamento de que Deus é um Deus de comunhão com a sua criação. Sendo que após a queda do homem, após ele comer o fruto proibido e Deus expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, fica um longo tempo após a queda com só alguns homens específicos que podem ter intimidade com a glória de Deus. Alguns sacerdotes e alguns profetas. Tirando isso, ninguém mais tinha acesso à glória de Deus. E os sacerdotes, eles só tinham acesso à presença de Deus, só se apresentavam perante a Deus um dia do ano, que era o dia da expiação, para pedir perdão pelos pecados da população. Então, Deus envia Jesus para que esse acesso à presença de Deus seja possível para todos. A mídia pode colocar aí Mateus 1, 23, por favor. Que diz assim: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Aleluia. Então Deus envia o seu filho para restabelecer o elo que foi quebrado entre homem e Deus. Quando o homem vai comer o fruto, o elo entre a comunhão entre homem e Deus é quebrado. E Jesus, ele é responsável por reatar esse elo. Aí tá. Aí já pode pular para outro trecho. Mateus 27, 45 ao 51. Tá. Que diz assim: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando por Elias. Mas uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum e pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Aleluia. Então vemos que o elo foi restaurado pelo sangue de Jesus. Agora então, não só sacerdotes, mas todos nós possuímos livre acesso à sala do trono, possuímos livre acesso a nos pôr perante o Deus vivo, a nos acessar, a ter essa intimidade. E agora eu quero falar um testemunho que eu tive essa sexta. Fiquei até meio incomodado com o Espírito Santo. Incomodado é muito forte. Eu fiquei surpreso com o Espírito Santo porque essa pregação ele já vem me dando tem uma semana, só que eu não passei para o papel, só tinha meio que um tema. Não passei papel. Só que dessa vez, na pregação, ele demonstrou urgência em eu escrever. Ele demonstrou urgência em eu passar para o papel, só que eu, teimoso, não passei. Aleluia. Tem que fazer agora. Mas já tinha tudo na mente, tudo planejadinho que eu ia escrever. E, cara, primeiramente eu quero honrar a vida de um grande homem de Deus, que é o Flávio Sorte, porque
Não sei se foi em uma das pregações dele, ou se foi na conferência, ó, se foi na oração de avivamento aqui com os jovens, que ele falou que ele orava pela manhã e não falava amém. Aí ele ia falando com Deus de tarde, chegava à noite, quando ele ia dormir, ele falava amém. E eu guardei isso no meu coração, eu falei, caraca, vamos ver se funciona, vamos ver se vem, vamos ver no que dá. Aí eu comecei, Espírito Santo, bom dia. Não sei porquê, mas eu peguei essa mania de dar bom dia para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, bom dia. Aí começava a entregar meu dia nas mãos dele. Aí eu ia tomar banho, estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Eu ia para a escola, estava conversando com Jesus. Eu entrava no ônibus. Por incrível que pareça, um dos lugares que Deus mais fala comigo é dentro do ônibus. É dentro do ônibus. Teve um dia que eu chorei muito dentro do ônibus. E eu vou falando com o Espírito Santo dentro do ônibus, aí vou para casa, me arrumo e vou para o curso falando com ele. E chego em casa, tomo meu banho, faço as minhas coisas. Aí quando chega a noite, eu, Jesus, Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Amém. E eu peguei essa mania, eu estou com essa mania tem um bom tempo já. Aí, por um tempo, eu esqueci de fazer isso. Aí meu líder, que é o Juan, também gostaria de honrar muito a vida honrar muito a vida desse homem de Deus, porque na célula, os meninos da célula, eles sabem que ele é tremendamente usado, ele sempre está ali para direcionar coisas de Deus para a gente. E ele me lembrou disso, do que o Flávio Sorte falou, de ficar orando, aí falar amém só no final da oração de noite. E eu, caraca, vou voltar de novo. Aí eu voltei. Aí foi sexta, e sexta foi a conclusão dessa pregação, que foi com testemunho, com esse testemunho que eu vou contar agora. Na sexta. Na sexta eu tenho curso, né? Todos os dias, durante segunda a sexta, eu tenho curso. E eu fui para o curso, fui falando com o Espírito Santo e tudo mais. Aí, nesse dia, teve matemática, que foi logo números complexos, uma paradona de resolver. E era para eu ter aula de química, só que não teve porque estava tendo intensivo da UERJ, se eu não me engano. Aí o professor de química não pôde ir, eu fiquei lá na sala lendo a Bíblia, fazendo algumas coisas. Aí tá. Aí acabou o horário do curso, as mulheres lá liberaram mais cedo. Aí, quando eu saí do curso, eu falei, Espírito Santo, vem comigo. Aí eu saí do curso, eu fui do curso até onde era um antigo Bob's, falando em línguas, só falando em línguas na rua, que parecia um doido. Um grande homem de Deus também me falou que os doidos também são de Deus. Aí eu fui falando em línguas até onde era o antigo Bob's. Aí eu parei assim, eu falei, não, vou falar um pouquinho normal com o Espírito Santo. Aí eu voltei assim e falei, Espírito Santo, quero falar agora de coração com o Senhor. Vamos aqui, eu vou te contar como é que foi o meu dia. Aí o Espírito Santo, eu fiz isso na escola, teve aula disso e disso e disso na escola, tive esse curso agora, disso e disso, disso, falei com tais pessoas, aconteceu muita coisa no meu dia. E tá. Aí eu já tinha andado um bom percurso durante o tempo, né, até chegar em casa, só que eu estava distante ainda. Aí, cara, começou a vir uma presença muito sinistra, mas muito sinistra. Aí eu, amém, maneiro, que legal. Aí, só que, tipo assim, tava a presença toda pelo meu corpo, só que eu senti uma presença muito maior no meu lado direito. Aí eu tô andando, tá aqui do meu lado, sentindo uma presença do meu lado direito. Ô, que isso? Tá do meu lado? Aí eu parava. Eu parei assim, continuou aí, tá do meu lado mesmo. Aí eu continuei andando, eu parei. Tá do meu lado! Aí eu descobri que o Espírito Santo, ele tava do meu lado, cara. Aí eu comecei a chorar no meio da rua, cara. Ultimamente eu tenho andado bem chorão. Aí eu vim chorando no meio da rua. Aí, cara, um dos motivos por eu ter chorado no meio da rua era o grande mistério do porquê Deus quer essa comunhão. Como Deus, como Yahvé, o todo Criador, Adonai, El Shaddai, Jireh, como Deus tão soberano, ao mesmo tempo ele insiste em ser chamado de Emanuel, o Deus conosco. Como é que um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão estrondoso, ele quer ter comunhão com a gente, sendo que a gente é tão pecador? Aí eu fui, Espírito Santo,
como é que o Senhor quer isso, Espírito Santo? Aí eu contei, eu já estava contando dos meus pecados na rua mesmo. Aí o Espírito Santo, sou tão pecador, Espírito Santo, como é que o Senhor gosta de falar comigo? Como é que o Senhor insiste em falar comigo? Por que o Senhor insiste em ter essa intimidade comigo? Aí eu lembrei do que ele falou comigo muito tempo quando eu estava orando lá em casa. Aí eu perguntei, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer para esse tempo? Aí ele, cara, foi um dos jeitos que eu escutei muito bem a voz do Espírito Santo. Ele, Samuel, eu não quero nada demais, eu só procuro por amigos. Pessoas com quem dividir os mistérios do coração de Deus, dividir as vontades que Deus quer nesse tempo. Aí eu falei, caramba, Espírito Santo, o Senhor quer amizade. E, cara, é somente isso, sabe? A gente tem que aprender. Muitas das vezes, eu tive esse problema de buscar uma vida intensa no Espírito Santo, começar a mistificar demais como era escutar a voz do Espírito Santo e como era ter uma comunhão com Ele. Aí eu pensava, não, o Espírito Santo só vai falar comigo numa voz audível, com trovão, com não sei o quê, com um anjo aparecendo na minha frente. Só que eu descobri que, na verdade, a comunhão com o Espírito Santo é uma coisa muito simples. Muito simples, é muito simples. Ele não é complicado de entender, ele é muito simples. É só tu, no primeiro instante que tu acordar, bom dia, Espírito Santo, tu já vai sentir uma presença gloriosa dali. E mesmo se não sentir, insista. O Espírito Santo também gosta que a gente insista com ele. Aí dá de novo, Espírito Santo, bom dia. Aí, tá bom, se tu não sentir nada, continua, aí esquece de dar o bom dia, já de bom dia, não precisa mais dar 3 bom dia. Aí tu já fala assim, Espírito Santo, vou te contar como é que eu quero o meu dia, mas que seja feito, portanto, a tua vontade. Aí quando tu for sair de casa, é engraçado que minha mãe, de vez em quando, ela sai primeiro que eu para ir para o trabalho, mas de vez em quando eu saio primeiro que ela. Eu não sei se ela já viu, mas quando eu chego assim na frente do portão, eu paro assim um pouquinho, eu fecho meus olhos e digo, Espírito Santo, venha comigo. Aí, cara, é realmente isso, o Espírito Santo vem com a gente. Eu também quero honrar a vida muito de um homem de Deus, que é o evangelista Jonathan. Cara, teve um dia que eu estava no ônibus, eu até falei isso para ele. Teve um dia que eu estava no ônibus e eu estava escutando uma pregação dele, eu não lembro se foi não, acho que foi em culto normal, quando o apóstolo e a pastora estavam viajando. Aí ele pregou sobre a dinâmica do fogo. Aí eu estava com o fone lá, inspirado no ônibus, escutando ele, é isso mesmo. Aí eu, chorando no ônibus. Cheguei, se eu não me engano, estava em dia de prova, eu chorando no meio da prova. Mas, cara, realmente isso, a gente tem que ter essa liberdade no espírito, sabe? Que nem o Flávio Sotti, eu me amarro, cara. Quando ele começa aqui, ó, a dançar, ele, vamos dançar, eu me amarro quando ele faz isso, cara. Só que eu não faço porque eu tenho vergonha, de verdade, mas eu queria fazer. Não, mas agora eu tô pregando. Mas eu queria fazer isso no espontâneo, sabe? Só que eu não cheguei nesse nível ainda. Mas, cara, realmente é isso. A gente tem livre acesso. A gente está no Pentecostes, então a gente tem que parar de mistificar. A gente tem que parar de ter essa barreira, dessa misticidade, de somente pensar que Deus pode usar alguém. Não, Deus quer falar contigo diretamente. Ele não precisa de ninguém para usar. Ele não precisa de ninguém para falar com você. Ele quer falar com você diretamente. É necessário que nós tenhamos sensibilidade para escutar a voz dele. Então, aí tu fala assim para o Espírito Santo, me dá sensibilidade, sensibiliza os meus ouvidos a escutar a sua voz, abre os meus olhos, dá discernimento daquilo que eu devo ou não fazer, em nome de Jesus. E, cara, é somente isso, a gente precisa ter. Ele quer, ele anseia por amigos. Aí, quando eu saí do curso, eu esqueci de falar esse detalhe, eu fiz eu fiz a menção de Jeremias 29:13, que fala, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Eu falei, Espírito Santo, eu quero te buscar de todo o coração agora, Espírito Santo. Aí, cara, quando eu falei isso, é que a presença veio, e, cara, a gente tem que estar disposto a isso. A gente já está partindo para as últimas horas dessa conferência de Pentecostes, mas, cara, vamos de coração aberto, vamos realmente mergulhar no rio de Deus. Vamos falar, Jesus, eu não estava sentindo nada até agora, mas agora eu quero te buscar de todo o coração. Mesmo que eu não sinta nada, eu quero te adorar porque o Senhor é digno. Eu sentindo ou não, o Senhor continua sendo digno. A sua divindade, a sua soberania não muda se eu sentir ou não alguma coisa. E, cara, é só isso. O Espírito Santo anseia por amigos. É só isso. Até que o Senhor me deu. Aleluia.
E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.